Boa noite a todos que já estão aí sintonizados conosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui na Igreja Adventista e também o nosso canal particular. Enfim, todos os canais que estão transmitindo aqui o nosso seminário profético. Nós estamos fazendo uma série de profecias, atendendo aí o pedido de muitas pessoas que estão desejosas de conhecer o que realmente as profecias da palavra de Deus dizem sobre todos os assuntos importantes, né? Então, os principais livros proféticos da Bíblia são o livro de Daniel, no Antigo Testamento, e também o livro do Apocalipse, lá no Novo Testamento. Esses livros, eles contêm profecias escatológicas. Escatológicas quer dizer que tem a ver com o tempo do fim. Então, nós estamos dedicando tempo a essas profecias. E nós vamos estamos fazendo nessa série aqui, então, profética, primeiro vendo alguns temas, algumas profecias do livro de Daniel, e depois nós vamos ver também algumas profecias do livro do Apocalipse, ok? Então sejam bem-vindos todos vocês. Eu já começo aqui a nossa transmissão agradecendo a presença, a audiência de vocês. Nós temos recebido muitas mensagens aqui no chat mesmo, onde vocês colocam, e também algumas mensagens particular. Nós temos recebido contatos de vocês e tem muita gente gostando, falando que está achando bem proveitoso esse estudo. E o nosso objetivo é esse aí mesmo, é compartilhar os temas para que você seja impressionado pela palavra de Deus, para você ver como a palavra de Deus realmente é um livro especial, um livro que foi inspirado por Deus, e as profecias dadas, elas têm um objetivo muito importante: fazer com que a nossa fé em Jesus seja fortalecida, seja aumentada. Jesus mesmo disse: eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Então, esse título, Eu Sou, é um título da divindade de Jesus. É para nós crermos que Jesus realmente é o Filho de Deus, é o Salvador, o Messias que foi enviado para nos salvar, tá bom? Então, ele conhece toda a história humana, ele conhece o passado, o presente e o futuro, e ele não tem só o conhecimento, mas ele tem o comando da história humana. E é por isso que nós estamos estudando as profecias. Como eu disse já anteriormente, as profecias não têm o objetivo, não foram dadas só para matar a nossa curiosidade, né? Elas foram dadas justamente para fortalecer a nossa fé em Deus e nos preparar para encontrar Jesus quando ele voltar a essa terra. Então você já deve estar sintonizado aí, ou você que está sintonizado, aproveite e copie o link aí do canal do YouTube onde você está assistindo e envie para os seus contatos, aí, escolha aí rapidamente 3, 4, 5 pessoas e envie para os seus contatos ou para alguns grupos aí, familiares, de amigos, e convide as pessoas para vir assistir conosco. Se você está entrando aqui pela primeira vez nessa série, eu recomendo a você que assista depois os últimos vídeos, né, ou os vídeos anteriores que nós gravamos aqui, fizemos ao vivo também, e aí a gravação ficou aí no canal do YouTube. Procure aí, acesse e assista as partes anteriores. Essa parte que nós vamos fazer agora é a terceira parte, e as outras duas anteriores você deve assistir, para que você pegue a sequência exata e você entenda em detalhes, com detalhes melhores, né, e detalhes assim mais específicos, aquilo que nós estamos apresentando para vocês, tá bom? Então, hoje vai ser o tema número 3, e estamos ainda no livro de Daniel. Só tem uma pequena mudança que nós vamos ter que fazer. Eu tinha anunciado para vocês que eu iria fazer 3 temas apenas de Daniel. Na verdade, serão só 3 temas mesmo. Porém, o tema de hoje, ele é um pouco longo. Então, para não ficar cansativo para todos vocês, nós resolvemos dividir ele em 2 partes. Então, nós vamos começar hoje, fazer a primeira parte desse tema, e na próxima semana nós vamos terminar esse tema, tá bom? Então, até a semana que vem, até o próximo vídeo, nós ainda estaremos estudando as profecias de Daniel.
E aí, logo em seguida, nós já começamos a ver algumas profecias do Apocalipse. Escolhemos ali a dedo algumas profecias bem, assim, a essência do Apocalipse ali, né? Para que nós possamos já apresentar para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão se encantar, e mais do que isso, vocês vão querer se comprometer com esse Jesus maravilhoso que revelou essas profecias para nós, né? O amor de Deus se manifesta dessa forma também, ao revelar em sua palavra aquilo que é importante para o nosso conhecimento, ok? Então, vamos lá, vamos começar o nosso terceiro tema. Eu repito, se você não pegou os temas anteriores, você procure depois aí no nosso canal, nesse canal do YouTube que você está assistindo, ou então lá no canal particular, né, no meu nome lá, Sérgio Santelli, também eu estou colocando esses vídeos lá, você pode procurar lá, e você vai assistir o vídeo, a parte 1 e a parte 2, tá bom? E nós hoje vamos começar então com a parte número 3, Seminário de Profecias, parte 3. Hoje nós vamos estudar Daniel, capítulo 8. Então, abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, você já tem ela pertinho de você, acompanhe com a gente. Se você tem aí um caderninho, um papel, caneta para você anotar também as ideias, anotar aquilo que você achar importante. De repente, se você tiver alguma dúvida também, você anota. Você que está participando aí no YouTube, pode escrever aqui no chat ao lado aí, né? Nós temos alguns amigos que estão nos ajudando aí e logo nós todos vamos ficar sabendo aí qual é a sua opinião sobre o que você está ouvindo e também, se você tiver alguma dúvida, você deixa marcado aí, escreve para nós, ok? Compartilhe, pegue o link aí, mande para todo mundo que você puder para assistir isso aqui. Vamos lá, então. O nosso primeiro slide aqui, nós temos um mapa para mostrar o pano de fundo, o contexto histórico da nossa profecia. Essa é a terceira profecia que nós vamos estudar em Daniel. Daniel, capítulo 8. Vamos ler os versos 1 e 2. Acompanhe aí com a gente, 1 e 2. Está marcado na tela embaixo. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que fica na província de Elão. E nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Então, aqui, só para nós localizarmos, ok? Então, tem esse mapa todo aí, da região ali, a região onde ficava a Babilônia. Porém, olha que interessante aqui, nessa visão, Daniel teve a visão, aqui diz, né, no terceiro ano do rei Belsazar. Belsazar foi o último rei da Babilônia. Vocês lembram que essas visões proféticas que nós estamos estudando, elas falam justamente sobre os impérios, sobre os reinos que iam dominar esse mundo, desde a Babilônia até a volta de Jesus. Não é? Muito interessante isso. E nós temos uma característica nas profecias que nós estudamos aqui, tanto de Daniel e no Apocalipse, que elas têm um fator de repetição. Uma profecia vai sempre repetindo algumas coisas que já foram vistas na profecia anterior. Porém, tem também o fator de ampliação, ou seja, aparecem novos detalhes, vão sendo revelados por Deus novos detalhes em relação àquilo que já foi revelado anteriormente. Então, nós temos a estrutura das visões, elas são as mesmas. Elas falam dos reinos, impérios que iam dominar esse mundo. Então, começando lá em Babilônia, depois os Medo-Persas, né, o Império Aquemênida, que era conhecido, e depois os gregos, a Grécia, depois Roma. Depois de Roma surgiu a Igreja Romana como um poder que assumiu o lugar no local, né, no lugar do Império Romano. Nós vimos isso aí já na profecia anterior. Então agora, só para nós localizarmos aqui, situarmos, Daniel teve essa visão durante o reinado de Belsazar, então era na época da Babilônia ainda. Porém, como nós vamos ver aqui, ele foi transportado em visão até a cidadela de Suzã. Essa palavra cidadela aqui, ela pode ser, no original, ela tem o sentido de capital,
não é? De um local importante. E realmente Suzã, que está aí no mapa, vocês estão vendo, foi a capital do Império dos Medo-Persas mais tarde, que ia ser a capital do Império Medo-Persa. Então, ou seja, Daniel foi levado em visão para a cidade que se tornaria a capital dos Medo-Persas. E como nós vamos ver na visão aqui, essa visão começa justamente com os Medo-Persas. Aqui, na visão do capítulo 8, a Babilônia já não aparece mais. Então, na visão, é como se a Babilônia já tivesse perdido o seu domínio sobre o mundo. Então, vou repetir. Embora Daniel teve essa visão durante o reinado de Belsazar, que foi o último rei da Babilônia, ele foi levado em espírito para a cidade de Suzã, que fica ali nessa região que vocês estão vendo no mapa aí, onde era primeiro o reino dos Elamitas, mas depois os Elamitas foram conquistados pelos Medo-Persas. E aí Suzã se tornou a capital dos Medo-Persas. Talvez seja por isso que ele foi levado em visão para essa cidade, porque a visão trata justamente a partir do Império Medo-Persa, como nós vamos ver aqui, tá bom? Se você quiser conferir, eu coloquei uma outra passagem aí na tela, Esther, capítulo 1, verso 2. Esther conta a história da rainha Esther, que viveu justamente na época do Império Medo-Persa, né? Ela se tornou rainha, casou-se com um rei, que era dos Medo-Persas, o rei Xerxes, e ali fala que a capital do trono, onde estava o palácio, onde eles viviam, era justamente a cidade de Suzã, para confirmar isso que nós estamos falando, tá bom? Então, muito bem. Então, esse é o contexto histórico. Agora vamos ver a profecia. Nos versos 17 e 19, tem uma informação importante. Qual é a abrangência dessa visão? Ou seja, até onde vai essa visão? Até que período vai? Então, diz aqui no verso 17: ele veio para perto de onde eu estava, e quando chegou, disse Daniel, eu fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra, mas ele me disse, filho do homem, você precisa entender que essa visão se refere ao tempo do fim. Olha aí, no verso 19 também completa assim. E disse, eis que eu vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, esses dois versos aí no meio da profecia deixam claro para nós que essa visão toda que Daniel teve, que está no capítulo 8, ela, ela abrangia, ela chegava até o tempo do fim, ou seja, até a nossa época. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Quando começou o tempo do fim? Olha, depois nós vamos ver com calma aqui, mas só para vocês já saberem, o tempo do fim começou em 1798, que foi o ano em que a Igreja Romana, né, simbolizada lá pelo chifre pequeno na última visão, o poder do chifre pequeno, ela perdeu seu poder temporal. Né? Os exércitos da França entraram lá em Roma, capturaram o Papa, prenderam ele e confiscaram as terras de Roma. 1798. Então ali começou o tempo do fim, certo? Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês com mais detalhes, mas é só para guardar essa informação. Essa profecia que nós estamos estudando hoje, aqui diz, nesses versos, que ela se refere, o anjo falou para Daniel, que ela se refere justamente ao tempo do fim. Ela vai alcançar até o tempo do fim, que é na nossa época, tá bom? Muito bem. Então, vamos continuando aqui. Os versos 3 e 4 de Daniel 8, vamos ver aqui o que mais Daniel viu na visão. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Eu vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, e nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Muito bem, então aqui nós temos um animal. A visão de Daniel aqui começa com um animal, e nós já vimos que animal, nas profecias simbólicas aqui de Daniel, e também lá do Apocalipse, representam sempre um poder. Né? Animal representa um poder, um império. Então aqui nós temos um carneiro com 2 chifres bem longos, compridos, né?
E aqui Daniel especificou, ele diz que um chifre surgiu primeiro que o outro, só que o chifre que surgiu por último cresceu mais do que aquele anterior. Então é um detalhe interessante. Então esse carneiro representa um reino, um poder que nós já vamos descobrir qual que é, né? E ele tem 2 chifres aí, tá bom? Então, 2 chifres longos cresceram na cabeça dele, um cresceu mais do que o outro, e a profecia diz que esse carneiro dava chifradas em 3 direções diferentes, para o norte, para o sul e para o ocidente. Então, esses são os detalhes que nós vamos descobrir agora, ok? O que significa. Bom, como eu já acabei antecipando para vocês ali agora há pouco, quando eu falava sobre o contexto histórico, né? Daniel foi levado em visão para a cidade, para a capital de Suzã, cidadela de Suzã, que se tornaria a capital do Império Medo-Persa. Então, esse carneiro aqui, ele certamente ele representa os Medo-Persas. E esses 2 chifres aí, eles representam justamente um chifre, os Medos, e o outro, os persas, porque eram 2 povos diferentes que tinham feito uma aliança muito forte, e eles se tornaram um império muito forte. Então, primeiro os medos, e depois os persas vieram depois, só que os persas se tornaram mais fortes do que os medos. Por isso que diz que um chifre cresceu mais do que o outro, ainda ficou mais comprido do que o outro, tá bom? Bom, vamos ver no verso 20 aqui, só para confirmar essa informação que eu estou dando para vocês. Capítulo 8, verso 20, diz assim: aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Então, olha aí, leia na sua Bíblia aí o verso 20, Daniel 8, 20, e você vai ver que eu não estou tirando nenhuma ideia da minha mente. Está escrito na palavra de Deus que esse carneiro era um símbolo dos medos e persas, né? Os 2 chifres aí representando os 2 povos, tá bom? Então, o Império Aquemênida. Então, a partir dessa época aqui, a Babilônia já não existiria mais, certo? Então, começando aqui com os Medo-Persas, nós vamos ver a sequência de todos os reinos. Mas nós vimos aqui que esse carneiro, ele dava chifradas para 3 direções diferentes. Então, eu coloquei no mapa para vocês entenderem. O fato de ele dar chifradas para 3 direções diferentes significa que ele ia se expandir para 3 lados diferentes, 3 pontos cardeais, né? 3 direções diferentes. Vocês lembram, vocês que assistiram comigo aí a parte número 2, né? O último vídeo que nós gravamos, o último estudo, vocês lembram que lá tinham 4 animais e o segundo animal, que era aquele urso grandão, né? Ele tinha 3 presas na sua boca, lembram? Eram as 3 presas, ou as 3 costelas, desculpa, né? As 3 costelas na boca. E essas 3 costelas representavam as 3 principais presas que eles iam dominar, que são justamente essas que estão aqui no mapa, ó. O Egito, a Lídia e a Babilônia. E se vocês prestarem atenção, o fato de agora, nessa visão que nós estamos estudando, dizer que o carneiro dava chifradas para 3 direções diferentes, é a mesma ideia, ou seja, ele ia se expandir para 3 direções diferentes. E ele ia tomar ou capturar essas 3 presas aí, representadas na última visão lá das 3 costelas, né, na boca do urso. Então, ou seja, a Babilônia, aí, depois o Egito também, e a Lídia, ali vocês estão vendo. Então, essas 3 direções, aqui também tem aqui apontando ali para a Média, né? Porque, lógico, os medos se uniram com os persas, então é óbvio que eles também faziam parte desse grande império aí dos medos persas, o Império Aquemênida. Então, mais um símbolo aí, nós pudemos descobrir do que se trata. Vamos continuar a visão. No verso 5, Daniel 8:5, agora nós encontramos assim. Daniel diz assim: enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. E foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou e quebrou seus 2 chifres.
o carneiro não tinha força para resistir ao bode, e o bode jogou o carneiro no chão, e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Então agora Daniel viu um outro animal. Vejam, animal é um símbolo na profecia escatológica, sempre para um poder ou um reino. Agora nós temos um outro animal surgindo na visão. Daniel estava tendo a sua visão profética e agora ele viu um bode. E esse bode tinha uma característica. Ele vinha tão rápido do oeste, né? Tão rápido como se não tivesse nem tocando o chão, diz aqui. E no meio dos seus olhos tinha um chifre bem grande, um chifre enorme, não é? E ele atacou o carneiro, quebrou os dois chifres do carneiro e jogou o carneiro por terra e acabou matando o carneiro. Então, lógico, só pode ser um símbolo aqui de uma guerra, sem dúvida, e de uma dominação, né? O carneiro, os medos persas, eles seriam dominados agora por outro reino, por outro poder. Quem foi o reino que sucedeu os medo-persas? Nós sabemos, foi justamente o reino da Grécia. Então esse bode aí estava representando a Grécia. Vamos ler no verso 21, que aí vai ficar bem claro. Verso 21 diz assim: o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei da Grécia, né, desse império. Então, olha que interessante. O bode, então, representa o império da Grécia, que acabou dominando os medo-persas e tirando o domínio deles, o poder deles, e assumiu o domínio do mundo. E vocês lembram, o primeiro grande general que se tornou imperador grego foi Alexandre o Grande, Alexandre Magno, como é conhecido na história. Com 33 anos, ele já tinha dominado o mundo inteiro. Foi um grande guerreiro, né? Um grande general, que se tornou aí imperador dos gregos. Então, o grande chifre no meio dos olhos do bode representava aí justamente Alexandre o Grande, tá? O primeiro rei. Mas vamos continuar então a nossa visão. O que mais que Daniel viu? E agora eu já vou fazer aqui um parênteses para explicar uma coisa muito importante para vocês que estão nos assistindo aí. Esses animais não foram escolhidos por Deus para colocar na visão profética assim de modo aleatório. Existe uma razão por que Deus escolheu esses animais. E a razão está aí na tela para vocês entenderem. Tanto o carneiro como o bode, eles eram animais que eram usados justamente no sacrifício do santuário dos judeus. Os judeus tinham um santuário que Deus orientou eles, deu todas as normas, as orientações para eles construírem um santuário, e esse santuário era o centro assim, da religião dos judeus. Ali no santuário eles tinham vários rituais, eles tinham vários ensinamentos que eles aprendiam, e tudo girava em torno do santuário. E não é que os principais animais usados no santuário eram justamente o carneiro e o bode, na hora de fazer os sacrifícios? Então, pensa bem comigo aqui. Quando um judeu, né, e Daniel era judeu, embora ele estava lá na Babilônia, quando ele teve as visões, depois na Medopérsia, mas ele era judeu. E ele escreveu isso aqui, a princípio, para os judeus. E, lógico, depois para os cristãos, para nós também. Mas imagine você, um judeu que tinha na sua cultura, né, todo o sistema ritual do santuário, que já estava acostumado com carneiros e bodes na hora de fazer sacrifícios. Imagine o que os judeus pensaram, ou eles pensam até hoje, quando eles leem essa profecia de Daniel 8. Ora, eles estão lendo uma visão profética, de repente eles vão, um carneiro, dois chifres, depois vem um bode. Nossa, carneiro e bode, será que tem alguma coisa a ver com o santuário? Opa, é uma dica de Deus, é uma alusão e uma dica que Deus deixou aqui na profecia para mostrar para eles que, de alguma forma, essa profecia do capítulo 8 estaria relacionado aos ensinamentos do santuário judaico. Então, olha que coisa importante. Marque aí, hein? Essa dica é importantíssima. Vamos fechar o parênteses agora e vamos voltar aqui à nossa visão. Daniel 8, verso 8 agora. Daniel continuou e ele diz assim: o bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando ele estava no auge do seu poder,
o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar saíram 4 chifres, bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Então, olha, 4 ventos do céu é uma expressão para os 4 pontos cardeais, as 4 direções. Então, esse bode, ele tinha aquele chifre grande, de repente, o que aconteceu? O chifre grande, no lugar do chifre grande, apareceram 4 outros chifres, que cresceram para as 4 direções, os 4 ventos do céu, digamos, os 4 pontos cardeais. Então, o que representa isso? Ora, vocês lembram que na visão passada, o terceiro animal daqueles 4, que era o leopardo, ele tinha 4 cabeças? Lembram daquela visão? Se você não assistiu, então, por favor, procure aí no canal do YouTube, né, no canal aí da igreja ou no meu canal particular, e não deixe de assistir. Você vai aprender muito com isso e a sua fé com certeza vai ficar fortalecida. Na visão anterior, Daniel teve uma visão de 4 animais, cada animal representando um reino, um império, um poder que ia dominar esse mundo. E o terceiro animal era justamente um leopardo de 4 cabeças, na visão. Então, 4 cabeças, justamente para dizer que a Grécia iria se dividir em 4 partes. E agora aqui nós mais uma vez temos essa informação profética. O bode, que representava a Grécia, primeiro tinha um chifre grande, que representava Alexandre o Grande. Primeiro o rei, o grande rei. Depois, no lugar desse chifre grande, apareceram 4 outros chifres. Ora, representando a divisão do Império Grego em 4, não é? 4 partes, que aconteceu depois. Vamos ler o verso 22 aqui? Ó, o verso 22 diz assim: o fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha antes. Então, olha aqui, está na Bíblia. A interpretação está na própria Bíblia, né? Daniel recebeu a interpretação. Primeiro ele teve a visão e depois o anjo explicou para ele a interpretação que é a interpretação correta. Então, o Império Grego seria dividido em 4 outros reinos. Vocês lembram como aconteceu isso? Eu já mostrei aqui na visão passada, né, no estudo que fizemos. Então, aí está um mapa para vocês verem. Cada uma dessas partes coloridas foi tomado por um general de Alexandre o Grande. Depois que Alexandre o Grande morreu, ele morreu muito cedo, né, com 33 anos ele já tinha conquistado o mundo e logo depois ele já morreu. E aí, então, os generais de Alexandre começaram a disputar entre si. E no final sobraram os 4 generais mais, talvez, de mais importância, mais influência, e cada um deles tomou uma parte do Império Grego. Então, vocês têm aí, onde hoje é o Egito, foi o general Ptolomeu. Ficou com essa parte aí que está marcado aí nessa cor meio violeta, né? Vamos dizer assim. Depois nós temos aqui a outra parte aqui em laranja, cor de cenoura. Aqui está a parte onde o general Seleuco dominou. Então, os Seleucidas ficaram aqui. A parte verde é o general Lisímaco, que tomou aquela parte ali do mapa, né? Ficou sendo o seu próprio reino. E na parte amarela, o general Cassandro. Ele ficou ali com aquela parte em amarelo. Então, repartiu o Império Grego em 4 partes, exatamente como a profecia de Daniel havia previsto. Isso foi a partir do ano 301, né, mais ou menos 301 aí da nossa era, essas 4 partes do Império Grego. Vamos continuar. No verso 9, e agora no verso 9, eu gostaria de ler, eu coloquei aí as iniciais NVI. NVI quer dizer Nova Versão Internacional, porque esse verso 9, ele é melhor traduzido na Nova Versão Internacional, tá bom? Então diz assim, de um deles surgiu um chifre pequeno, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Então veja, de um deles o quê? Porque no verso anterior falou que surgiram 4 chifres que cresceram para os 4 ventos do céu, as 4 direções. Então, quando diz aqui de um deles surgiu um chifre pequeno, de um deles o quê? De um dos 4 chifres ou de um dos 4 ventos do céu?
que são as 4 direções? Ah, essa é uma coisa importantíssima. A maioria das traduções bíblicas coloca que foi de um dos chifres que surgiu um chifre pequeno. Porém, essa palavra chifres não tem no original hebraico aqui no verso 9, não aparece. Lá só aparece assim, de um deles. É só isso que está escrito no original. De um deles surgiu um chifre pequeno. Bom, então como é que nós vamos saber agora? De um deles? É de um dos 4 chifres ou de um dos 4 ventos do céu? Ah, no original hebraico dá para saber. Por quê? Porque existe uma concordância. Existe uma concordância, né? Masculino e feminino. Então, essa palavra aqui, deles, né? De um deles, ela está concordando com os ventos do céu e não com os chifres. Então, o melhor entendimento para nós é o seguinte: de um dos 4 ventos do céu, ou seja, de uma das 4 direções, surgiu um chifre pequeno que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica, ou da terra gloriosa. Terra gloriosa é uma expressão bíblica para designar ali a Palestina, onde está a cidade de Jerusalém, tá bom? Ali a terra gloriosa ou terra magnífica. Então, vamos ver aqui, olha, a gente estava vendo 2 animais, por último nós vimos um bode. Esse bode já tinha se dividido o reino da Grécia em 4 partes, representado pelos 4 chifres, mas agora, na sequência, vai aparecer um chifre pequeno, que vai assumir o poder. E esse chifre pequeno, ele veio de uma das direções, né, dos 4 ventos do céu, de uma das direções, e ele se tornou muito grande. Que poder é esse, representado pelo chifre pequeno? Ora, na nossa sequência de impérios que nós estamos vendo, de poderes que dominaram o mundo, dá para saber, né? Se o carneiro representava a Medopérsia, se o bode representava a Grécia, inclusive depois a Grécia é dividida em 4 partes, qual reino vem depois disso? Ora, nós sabemos, justamente o Império Romano. Então, o chifre pequeno aqui, ele está representando primeiro o Império Romano, no verso 9. Porém, no verso depois, nos versos 10 e 11, acho que ou 11 e 12, se eu não me engano, logo em seguida aí, ele vai representar também uma outra coisa. Isso, no 11 e 12. Então, até o 10, nos versos 9 e 10, ele representa o Império Romano, tá? E nos versos 11 e 12, o mesmo chifre pequeno vai representar a Igreja Romana. Ora, o mesmo chifre representando 2 poderes que iam se suceder. Primeiro o Império Romano e depois a Igreja Romana. Mas por que só um chifre representa 2 coisas? Porque nós já vimos aqui nos estudos anteriores que a Igreja Romana, ela praticamente sucedeu o Império Romano. Ela tomou o lugar do Império Romano. E ela tomou o lugar do Império Romano com muitas características do Império Romano. Então, ou seja, foi quase que uma continuação, só que era um poder diferente, porque além de político, era também religioso. Político e religioso ao mesmo tempo, certo? Então, aqui, gravem essa informação, por gentileza. O chifre pequeno, aqui em Daniel, capítulo 8, nos versos 9 e 10, representa o Império Romano. E nos versos 11 e 12, que vai continuar falando do chifre pequeno, representa justamente a Igreja Romana, que seria o outro poder que ia surgir para dominar o mundo todo. Tá bom? Então vamos lá. No verso 10, que eu falei, né? Eu mencionei agora há pouco, vamos lá. Diz assim: opa, perdão. O verso 10 diz assim: E ele, o chifre pequeno, se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desses exércitos e também das estrelas e os pisou com os pés. O que significa isso? Que o chifre pequeno, aqui no verso 10, era o Império Romano ainda, eu expliquei para vocês. Versos 9 e 10, o Império Romano, tá? O que quer dizer isso? Que o chifre pequeno ia crescer tanto que ia atingir o exército dos céus, ia jogar por terra e ia pisar em cima deles. O exército e as estrelas. Ora, temos que entender a linguagem da Bíblia. Eu até marquei uma passagem aqui embaixo aí, no slide, para você ver. Êxodo 7, verso 4. Deus chama o seu próprio povo de exército. Quando eles estavam lá no Egito, prisioneiros, né, cativos, e Moisés foi lá para libertar o povo lá
de Israel, que estava prisioneiro, escravo no Egito, Deus, naquele contexto, chamou o seu povo que estava lá de exército. Está lá em Êxodo 7, verso 4. Você pode conferir essa passagem depois lá. Chama o povo de Israel, que estava prisioneiro, de seu exército. Então, olha que interessante. Exército, aqui, nesse contexto profético, ele pode ser muito bem o próprio povo de Deus. E é isso que nós entendemos aqui dessa profecia. Por quê? Porque o Império Romano foi lá no seu começo, nos primeiros 3 séculos da era cristã, o Império Romano perseguiu muitos cristãos. Perseguiu muito. Eu tenho até aqui vocês têm aqui uma imagem do famoso Coliseu de Roma, que vocês já ouviram falar. Ali no Coliseu, os cristãos eram lançados ali dentro para serem devorados pelos animais ferozes, leões, tigres, não é? Eram colocados ali e os cristãos morriam ali. Isso servia de espetáculo para as pessoas achavam isso uma diversão e, ao mesmo tempo, era um sofrimento para os cristãos. Por que que o Império fazia isso? Porque o Império Romano ordenava às pessoas que adorassem o imperador como se fosse um deus. Imperador como se fosse um deus. E os cristãos, seguindo o mandamento de Deus, de não adorar ninguém mais a não ser o próprio Deus, eles se recusavam a adorar o imperador. Então, por causa disso, na maioria das vezes era essa a razão, eles eram jogados na arena, no Coliseu, e outras coisas mais aconteciam com eles, eles eram perseguidos e assim por diante. Eu anotei aqui na tela para vocês verem as 10 principais perseguições que o Império Romano desencadeou contra os cristãos. Então vocês têm aí, ó, numerado de 1 a 10, né, primeira, segunda, terceira até a 10ª. Na coluna do meio vocês têm a data, é o ano em que teve essa perseguição. E na última coluna aqui da direita, vocês têm o nome do imperador que estava governando nessa época e que foi responsável por decretar essa perseguição. Então vejam, 10 perseguições, pelo menos, os cristãos sofreram nos primeiros 3 séculos da era cristã. E isso tudo foi por causa do Império Romano. Então aqui se cumpriu a profecia de Daniel, que esse chifre pequeno ia se tornar tão forte e poderoso que ia agora pegar todo o exército de Deus e ia jogar por terra e ia pisar em cima dele, ia perseguir e matar os cristãos. Dessas 10 perseguições aí, realizadas pelo Império Romano, eu gostaria de destacar pelo menos aqui a quarta perseguição, que foi pelo imperador Marco Aurélio, foi uma das que mais durou, assim, muito tempo, né? Se vocês fizerem a conta aí, vocês vão ver, ela demorou mais de 60 anos, mais de 60 anos. Foi um dos tempos mais longos de perseguição de todos esses que nós colocamos aí e listamos para vocês saberem. Então aqui se cumpriu essa profecia. Porém, a profecia de Daniel continua e no verso 11 e também no 12 nós lemos assim: ele aqui o chifre pequeno, ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. E, diz aqui, tirou dele, né, do príncipe, o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e ele lançou por terra a verdade. E tudo o que ele fez prosperou. Muito bem, então, olha que interessante aí. Nós temos aqui a indicação do chifre pequeno. Nós temos a indicação do chifre pequeno aí. O seguinte, o chifre pequeno aqui, repito, nos versos 11 e 12, representam justamente a Igreja Romana, que assumiu o poder depois do Império Romano, ok? Então, a partir do verso 11 para frente, tudo que nós vemos a partir de agora se refere à Igreja Romana, ao poder de Roma papal. Não é? Primeiro era Roma imperial e agora passou a ser Roma papal, certo?
Nos 3 primeiros séculos, então, da era cristã, foi o Império de Roma que perseguiu os cristãos. A partir do 4º século em diante, foi onde teve a formação da Igreja Romana. E a partir do 5º século, eles assumiram todo o poder supremo no mundo, não é? Dominaram o mundo todo. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui agora a próximo slide. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, eu vou ter que colocar de novo, porque eu acho que saiu o comando aqui. Vamos lá. Ok, vamos voltar aqui então. Nós estávamos nos versos 11 e 12, e esses versos então representam a questão de Roma papal que eu falei para vocês. Aqui nós vamos ver agora, nessa parte final do nosso estudo, 6 características do chifre pequeno que tem a ver com Roma papal, tá bom? Com a Igreja Romana. Primeiro, no verso 25, vamos ler lá no verso 25, diz assim: por sua astúcia fará prosperar o engano, no seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Então, ou seja, aqui do chifre pequeno, na época de Roma papal, tá bom? Então, primeira característica, vai se exaltar contra o príncipe do exército, ou príncipe dos príncipes. A quem se refere esse príncipe dos príncipes? Ora, o príncipe dos príncipes se refere aqui justamente a Jesus. A Bíblia chama Jesus de Miguel, o príncipe do povo de Deus. Então, o chifre pequeno, ele iria se exaltar acima do próprio Jesus, vamos dizer assim, do próprio príncipe do povo de Deus. Então, como que se cumpriu isso na história? Ora, nós cremos que isso se cumpriu de várias formas, principalmente pelo fato do bispo de Roma se exaltar acima do próprio Jesus, né? Ou se colocar aqui na terra como se fosse o representante de Jesus. E aqui, mais uma vez, eu vou colocar um parênteses aqui, vou abrir um parênteses, que eu falei no vídeo anterior também, no segundo estudo. Aqui nós estamos analisando muito sobre a questão da Igreja Romana, mas em nenhum momento nós queremos faltar aqui com respeito aos nossos amigos que estão nos assistindo aí e que pertencem a essa fé, a fé romana. Nós sabemos que dentro da fé romana existem muitas pessoas sinceras, pessoas tementes a Deus, inclusive entre os sacerdotes, entre as pessoas que comungam nessa igreja. Então, eu queria deixar aqui essa palavra de aviso, né, de orientação, para que a gente não confunda as coisas. Nós estamos falando aqui sobre a Igreja Romana, vamos tocar em assuntos da doutrina da Igreja Romana, porque isso tem a ver com a profecia bíblica. Mas nós queremos, assim, de coração, dizer que nós reconhecemos que há muitas pessoas sinceras e tementes nessa igreja, para as quais Deus tem uma mensagem especial também, tá bom? Então vamos fechar o parênteses aqui. E em que sentido o bispo de Roma se exalta acima do próprio príncipe do exército de Deus, né? O próprio Jesus? Eu coloquei 2 exemplos aí na tela. A Bíblia diz lá em Efésios 5:23, e eu tenho aqui o texto, eu vou ler para vocês. Efésios 5:23 diz assim: como também Cristo é o cabeça da igreja. Aqui foi Paulo que escreveu e ele deixa bem claro que Cristo é o cabeça da igreja. Porém, se vocês estudarem atentamente aí a doutrina romana, vocês vão descobrir que o bispo de Roma, ele se coloca como sendo a cabeça da igreja, o próprio cabeça da igreja. Então, ora,
Se a Bíblia diz que o cabeça da igreja é Cristo, e na doutrina romana nós encontramos que o cabeça da igreja é o bispo de Roma, então há um conflito aí de informação, há um conflito de ideias, de conceitos, né? Então, assumindo o próprio lugar, né, do próprio príncipe aí do exército de Deus. Um outro exemplo que eu dei está lá em 1 Timóteo 2,5. Aqui em 1 Timóteo 2,5, nós lemos assim, ó: porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, homem. Então, existe um só mediador. Mediador quer dizer intercessor. Ora, se existe um só intercessor, então tudo que nós precisamos buscar através de quem? Do nosso único intercessor, é o nosso único mediador, que é Cristo Jesus, que está lá no céu intercedendo por nós. Então, dentro da doutrina romana, vocês sabem que os sacerdotes são colocados como mediadores, né? As pessoas não podem confessar seus pecados diretamente para Deus, porque tem que ser através do sacerdote, isso no confessionário, não é? Então, a doutrina romana, ela criou algumas coisas que não estão na Bíblia, e através desses ensinamentos que não são bíblicos, eles acabaram jogando por terra o próprio ministério de Jesus, porque é Jesus quem intercede por nós, e não nenhuma outra pessoa, ok? Então esses são exemplos de como que essa profecia se cumpriu. O chifre pequeno se exaltando contra o príncipe do exército, o próprio Jesus. Vamos ao segundo ponto. Nós lemos lá também, lá em Daniel 8, que o chifre pequeno ia tirar dele, do príncipe, o sacrifício diário. O que é essa expressão sacrifício diário? Eu coloquei aqui entre colchetes para vocês entenderem, é a palavra hebraica tamid. Tamid se refere ao sacrifício diário que era feito no santuário. Olha aí, o santuário, hein? Lembra que eu falei para vocês? Que tinha uma pista lá no começo da profecia, né? O carneiro e o bode, né? Eram animais do santuário. Olha que interessante. Então, olha aí, mais uma palavrinha que era usada só no santuário. O sacrifício diário que era feito, de intercessão pelas pessoas, era um sacrifício, né? O sacerdote, todo dia ele sacrificava um animalzinho para poder interceder pelo povo todo. Uma vez por dia ele fazia isso. Então, esse sacrifício diário é a palavra tamid, e aqui aparece o tamid. Então, esse chifre pequeno, ele ia de alguma forma remover o tamid, o sacrifício diário, ou seja, esse trabalho de intercessão que era simbolizado pelo sacrifício diário lá no santuário. E o lugar do seu santuário seria deitado por terra também, deitado abaixo. O que representa isso na profecia? O que quer dizer isso? Ora, falando do chifre pequeno, quer dizer que o chifre pequeno, de alguma forma, iria anular o ministério intercessor de Jesus, não é? Jesus tem o próprio ministério de intercessão dele lá no santuário. Ele está intercedendo por nós, diz a Bíblia. E ele é o nosso único intercessor. E para ele é que apontava o sacrifício diário do santuário. Quando eles faziam aquele ritual todos os dias, todos os dias, todos os dias, era para colocar na cabeça do povo de que existe um intercessor poderoso, que é o maior de todos, né, o grande intercessor, que é Jesus Cristo. O sacerdote ali no santuário representava a figura de Jesus. Então, quando na profecia aqui diz que o chifre pequeno ia tirar o sacrifício diário, significa que de alguma forma esse poder, não é, Roma papal, iria acabar ou anular com o ministério intercessor de Cristo, tá bom? Como que isso aconteceu? Eu estou colocando aqui para vocês uma tabelinha para nós examinarmos aqui 4 pontos, comparando o evangelho bíblico, comparando com a teologia romana, tá bom? A teologia romana. Então, em primeiro lugar, no evangelho bíblico, nós encontramos a questão da união voluntária com Cristo, quer dizer, todas as pessoas são convidadas a aceitarem a Jesus. Aceitam aqueles que querem. Então, é uma união voluntária. Quem quiser aceitar, vai se unir a Jesus e receber Jesus como Salvador na sua vida. Na teologia romana, existe a união obrigatória com a igreja,
não é? O ensinamento é, se você não estiver em comunhão com a igreja, você está perdido. Então, olha a diferença. Um prega a união voluntária com a igreja, o outro prega a união obrigatória. Um quer dizer voluntária com Cristo, a outra união voluntária com a igreja. Segundo, no evangelho bíblico, o arrependimento, existe o arrependimento e o perdão pela fé. Na teologia romana, existe o quê? Rituais, penitências, indulgências e obras de caridade. Então, ou seja, nós somos incentivados a produzir a nossa própria justiça, o nosso próprio arrependimento e as nossas próprias boas obras. A salvação é através da justiça própria, em outras palavras, e não através de arrependimento e fé. Terceiro, o evangelho bíblico fala sobre o acesso direto a Cristo. Então, ou seja, você pode se ajoelhar na sua casa e buscar a Deus através de Jesus diretamente. Na teologia romana, o acesso é somente através da hierarquia sacerdotal. Ou seja, tem que ter o confessionário, tem que ter o sacerdote, tem que ter a missa. É tudo através disso. Se você não participa disso, você não tem condição de pedir perdão para Deus. Então há uma diferença aí, né, bastante diferença aí entre um e outro. E por último, o evangelho bíblico fala que Cristo é o nosso único intercessor. Nós acabamos de ler aqui. Já na teologia romana, os sacerdotes e santos que morreram, eles têm o poder de intercessão. Então, ou seja, você só pode receber o perdão se for através de um sacerdote, e você só pede intercessão através dos santos que morreram. Então tem um santo para cada causa, né? Eles criaram aí uma lista de santos. Se você tem um problema X, você procura tal santo. Se você tem o problema Y, procura tal santo. Se você tem um outro problema, você procura outro santo. E tem um santo para cada coisa. E tem um santo para cada dia do ano também. Então, ou seja, substituíram o ministério intercessor de Jesus. Ou seja, praticamente você não precisa mais de Jesus. Se você tem uma lista dessa enorme, aonde que entra Jesus nessa história? Então, percebem como a profecia se cumpriu? O chifre pequeno acabou com o ministério intercessor de Jesus, dentro da teologia que eles criaram, né? Terceira característica, nós lemos no verso 12, já que a gente já leu. O chifre pequeno ia deitar a verdade por terra. Deitar a verdade por terra. Como que isso aconteceu na história? Ora, vocês sabem muito bem que a teologia romana ela é baseada na tradição e no magistério da igreja. A tradição e o magistério têm mais força do que a própria palavra de Deus. E segundo o ensinamento deles, eles podem determinar o que a Bíblia diz. Na verdade, nós cremos o contrário, né? A Bíblia está em primeiro lugar e é a Bíblia que deve determinar o que nós devemos seguir, né? O que nós devemos ensinar para as pessoas. Então, percebe a diferença? A palavra de Deus está em segundo plano, né? Deitou a verdade por terra. Vamos ler aqui esses versos para a gente encerrar aqui o nosso estudo de hoje. Nos versos 23 a 25, tem as últimas características do chifre pequeno, e aí nós vamos ver como elas aconteceram na história. Primeiro, quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua força, causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano, e no seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes e será destruído sem intervenção humana. Então são 3 versos aí muito importantes que descrevem tudo que o chifre pequeno ia fazer na história, tá? O chifre pequeno aqui é o reino de Roma papal. Então vamos ver mais 3 características apenas aí, que nós já vimos várias, né? Vamos ver mais 3. Aqui no verso 23, nós lemos que ele seria especialista em... A minha tradução diz intrigas, mas o original hebraico se refere a uma questão de linguagem ambígua, ou seja, dubidade, né? Sabe? Linguagem ambígua, quando você fala uma coisa e na verdade quer dizer outra. Então, esse chifre pequeno seria mestre, especialista
em linguagem ambígua. Ora, gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas se vocês estudarem muitos dos tratados, acordos, né, documentos oficiais que vêm lá da Santa Sé, né, lá de Roma papal, né, tratados com os países, com as nações e várias coisas, vocês vão perceber como esse poder ele é expert em linguagem ambígua, né, colocando assim, às vezes frases que podem dizer uma coisa, mas na verdade eles estão dizendo outra. É impressionante. Eu já tive a curiosidade de estudar um pouco sobre isso e já vi muito disso acontecer, especialmente quando eles falam em liberdade. Ora, se é um assunto em que eles são extremamente ambíguos, tem a ver com a liberdade. Liberdade de consciência e a liberdade em geral também, tá bom? No próximo slide aqui, tem mais uma característica que nós lemos do verso 24, que diz assim que o chifre pequeno ia destruir os poderosos e também o povo santo. Nós já sabemos como isso aconteceu, já vimos no estudo anterior. Infelizmente, existiu esta instituição chamada Santa Inquisição, que fazia com que as pessoas que tinham ideias contrárias, né, elas deveriam ser caladas de alguma forma. Eles perseguiram pessoas que tinham ideias erradas. Algumas ideias eram erradas, mas nem todo mundo tinha ideia errada. Alguns eram apenas ideias diferentes das que eles ensinavam. Então, era colocado num pacote só. Se era ideia errada ou era ideia só diferente, para eles era a mesma coisa. E a Santa Inquisição dava um jeito nisso aí. Como que eles atuavam? Eles atuavam através do poder civil. Então, quem executava a sentença, quem mandava matar e matava, era o poder civil. Mas isso tudo com a Igreja Romana por trás. Porque se o poder civil não fizesse isso, eles ameaçavam de excomungar as pessoas, as autoridades e todas as pessoas que não queriam agir dessa forma, né? Punindo os hereges, eles ameaçavam de excomunhão. Então, ou seja, por trás do poder civil estava o braço da Igreja Romana, né? A mão ali pesada deles, fazendo com que calasse todos aqueles que tinham ideias diferentes. Aí vocês têm dois exemplos aí dessas fotos. Essa é uma cadeira de tortura que era muito usada na Idade Média. E aqui desse lado aqui vocês têm aí uma ilustração do massacre de São Bartolomeu, quando muitos protestantes foram mortos, simplesmente porque não queriam seguir a cartilha de Roma. Né? Vocês sabem disso, isso é história, não é novidade para ninguém praticamente. E por fim, essa é a última característica que eu queria destacar aqui no nosso estudo. O chifre pequeno ia destruir muitos que vivem em paz, ou a minha tradução diz que vivem despreocupadamente. Como que isso aconteceu na história? Olha, eu acredito que aqui está sendo feita uma referência àquela época das cruzadas. Por que as cruzadas? Porque as cruzadas começaram justamente quando os exércitos de Roma foram atacar ali digamos, os muçulmanos, né, que viviam ali na região da Palestina, em todo ali o Oriente Próximo ali, certo? Então, eu não quero dizer com isso que uns são bonzinhos e outros são os malvados, ok? Não é isso que eu quero dizer. Na verdade, eu acho que nessa época das cruzadas, os dois lados falharam muito, né? E que quiseram resolver tudo na base da espada, ok? Porém, a profecia diz, falando do chifre pequeno, que eles iam destruir muitos que vivem despreocupadamente, ou que viviam tranquilamente, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que isso tem a ver, sim, com a época das cruzadas. Bom, então aqui nós fechamos o nosso estudo aqui, e agora vamos finalizar com esses, acho que temos só 2 slides aqui para finalizar. O nosso estudo, então, falou sobre a sequência dos impérios, dos poderes que iam dominar esse mundo, a partir da Medopérsia, e não mais Babilônia. Então, Babilônia já tinha saído de canto, né, já tinha ficado de fora,
a partir dos Medo-Persas, depois a Grécia, depois Roma, o Império de Roma, e depois o poder religioso de Roma, Roma papal, ok? E nesse estudo, nessa profecia, nós vimos que acrescentou novos detalhes a tudo aquilo que nós já tínhamos visto. Agora, nos versos 13 e 14, Daniel tem uma reação diferente e interessante. Ao ele receber essa visão, ele percebeu que esse chifre pequeno tinha muito poder, tinha poder demais, poder para deitar e fazer matar, né, o exército de Deus, lançar por terra, lançar a verdade de Deus por terra, fazer tirar o sacrifício diário, né, referente ao príncipe, a intercessão do príncipe de Deus, do próprio Jesus, ia se engrandecer, se tornar maior do que o príncipe de Deus. Quer dizer, tanta coisa que ia acontecer, ia perseguir os santos de Deus, né, os cristãos. Ele ficou tão, assim, desbaratinado com essa visão, que aqui nos versos 13 e 14, ele disse assim, ó, depois eu ouvi um santo que falava a outro, e outro santo lhe perguntou, até quando vai durar essa visão do sacrifício diário suprimido, retirado, e também da transgressão assoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos seus pés? Então ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e aí o santuário vai ser purificado. Então, aqui está, gente, o gancho que nós queremos deixar para o nosso próximo estudo. Por isso que eu disse para vocês que esse nosso estudo, ele tinha que ser dividido em duas partes, para ele não ficar muito longo e cansativo, porque até aqui nós vimos uma parte. Agora, daqui para frente, tem uma outra parte que é muito importante e tem a ver com essa pergunta que foi feita aqui nessa visão. Mora, até quando iam acontecer essas coisas? O chifre pequeno ia ter tanto poder assim, mas até quando? Né? Até quando? E a resposta que foi dada na visão, até 2.300 tardes e manhãs, e aí o santuário vai ser purificado novamente. Que profecia é essa? Né? Uma profecia de tempo, né? 2.300 tardes e manhãs? O que significa isso? E qual a relação com tudo isso que nós já vimos aqui no nosso estudo? Então é exatamente isso que nós vamos ver no próximo estudo aqui, na semana que vem. Então, olha, não perca. Você vai ver uma das mais belas profecias de Daniel sobre esse tempo. Né? A que se refere isso? Quando que o chifre pequeno ia deixar de ter poder e quando que o santuário ia ser purificado, né? Restaurado novamente. É sobre esse tema que nós vamos analisar e estudar no próximo estudo que nós vamos nos encontrar aqui. Então, não perca de forma alguma esse estudo que faremos, tá bom? E o nosso último slide aqui é apenas uma revisão para você sair daqui com isso fresquinho na cabeça. Tudo que a gente já viu nos 3 estudos que fizemos. No primeiro estudo, o sonho da estátua de Nabucodonosor, representando cada parte da estátua um império, um reino que ia dominar esse mundo. No capítulo 7, nós vimos em Daniel, né, no estudo passado, 4 animais, também com o mesmo sentido, cada animal representando um reino, um poder que ia dominar esse mundo, sendo que os 4 animais batem certinho com as partes da estátua, né, do sonho de Nabucodonosor II. Vocês lembram disso? E hoje, aqui está, na última parte aqui, Daniel capítulo 8, também representando os impérios, os poderes que iam dominar esse mundo. Só que agora nós não temos mais Babilônia. Babilônia já está fora, porque já ia nessa visão aqui, Daniel foi levado, acredito eu, à frente do seu tempo e ele viu que a Babilônia realmente ia cair e a partir então dos Medo-Persas ele teve essa visão. O carneiro, depois o bode representando a Grécia e por fim um chifre pequeno, que ia representar tanto Roma, o império, como também Roma, a religião, né? A religião romana, ok? Então foi isso que nós vimos. Vocês percebem como há um paralelismo nessas profecias que nós estudamos até agora? E em todas as profecias escatológicas aí de Daniel e Apocalipse existe esse paralelismo. E a gente tem que sempre ir comparando um com o outro, vendo quais detalhes são acrescentados para a gente poder formar o todo. Né? E aí a gente vai estudando parte por parte. Então, você pode hoje sair daqui com essa ideia na sua mente, de que essas profecias todas estão interligadas, elas têm essa ligação, e você agora tem um quadro geral de tudo que nós vimos.
Então, na próxima semana, o próximo vídeo, próximo estudo, não perca, nós vamos terminar esse capítulo 8 de Daniel respondendo essa pergunta que foi deixada no ar. Até quando o poder do chifre pequeno ia durar? Até quando todas aquelas coisas que iam acontecer iam durar? E até quando, né, o santuário seria novamente purificado, né, ou restaurado, ok? Então, não perca aí, compartilhe com as outras pessoas esse estudo, o link vai ficar gravado aí nesse canal do YouTube e depois nós vamos continuar aí na próxima semana. Não perca, no próximo domingo aí às 18 horas, a continuação desse nosso estudo e depois que terminarmos aqui Daniel, aí nós vamos já para o Apocalipse e vamos ver coisas fantásticas assim, maravilhosas no Apocalipse, que você certamente vai ficar assim maravilhado com a sabedoria de Deus e com o cuidado de Deus em revelar tudo isso para nós antecipadamente. Coisas que estão acontecendo agora, na nossa época. Não perca, tá bom? Então, que Deus abençoe todos vocês aí e que nós possamos, com a graça de Deus, conseguir fazer entender, né, o plano de Deus e tudo aquilo que nós precisamos aprender da profecia, tá bom? Então, terminamos aqui o nosso estudo, que vocês possam ter uma boa semana, que Deus abençoe vocês, e na próxima semana nos encontraremos todos aqui, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.